Olá pessoal, canal Descomplique a Sua Redação está no ar e hoje eu convido você a aprender a fazer uma introdução padrão nota 1000. Professora, é difícil? Não, é desafiador, mas não é difícil. E qual é a técnica que eu vou trazer para você hoje? Eu quero que você entenda que a redação, a construção de uma redação padrão nota 1000 para o Enem e para os concursos, ela perpassa por um checklist. O corretor ele vai analisar se a sua redação tem aquilo que ele busca, porque antes de fazer a correção, o corretor já sabe o que ele procura em cada redação. Então eu sempre digo o seguinte, a introdução é um convite para a leitura, é o spoiler do seu texto. E se você faz uma introdução boa, bem chamativa, bem convidativa, o seu corretor vai ficar curioso para saber o seu desenvolvimento. Então, gente, fique bem atenado, bem ligado nas dicas que eu vou dar aqui hoje, que a partir de agora, nunca mais você vai ter problema em iniciar, em produzir a sua redação. No momento que você sentar para escrever, você vai ter em sua mente aquilo que precisa ter na sua produção textual. Então, vamos lá? Primeira coisa, eu quero que você entenda. Eu sou a professora Vina Queiroz, então eu sou corretora de redação, sou ex-corretora do Enem e consigo, visualizar e ajudar meus alunos a saírem de 500 a 900 mais. Como você consegue, professora? Muito fácil, usando as técnicas, mostrando para o meu aluno que ele é capaz, em 4 aulas comigo, entender todo o processo de correção. E com isso, a partir deste momento que ele compreende aquilo que é avaliado, consequentemente, ele sabe o que ele não pode errar, o que ele não deve errar. E isso facilita a vida de todo redator. Então, todo aluno da professora Vina Queiroz, do Descomplica a Sua Redação, não tem problema em tirar 900 mais, porque isso já faz parte da vida desse estudante. E isso também vai acontecer com você a partir de agora. Então, fique ligadinho aqui neste canal, porque todos os dias eu dou dicas maravilhosas. Segue lá meu Instagram também, o Instagram Descomplique a Sua Redação. Todos os dias tem dicas tanto de redação quanto também de língua portuguesa para você não errar na sua redação. Então vamos lá? Uma coisa que muitos alunos me perguntam é: professora, quando eu vou sentar para iniciar a minha redação, eu perco muito tempo, porque eu fico imaginando como eu começar. O que eu devo falar no início da minha redação? A primeira coisa, pessoal, é entenda o que se pede. Olhe o que está pedindo, entenda qual é a proposta que está cobrando e a partir de então você vai fazer uma conexão com o seu cérebro. Como assim, professora? Conexão com o meu cérebro. Lembre-se, você não é uma folha em branco. Você tem conhecimento. Se você tem 16, 17, 18 anos, você tem uma vida de conhecimento. Como assim? Você assistiu filme, você assistiu série, você leu livro, você assistiu desenho, novela, você ouviu músicas, você sabe cantar. Se você sabe um trechinho de uma música, você não é uma folha em branco. Se você lembra de alguma coisa de história que você estudou, também não é uma folha em branco. E isso chama-se contextualização, que é algo que o seu corretor quer ver em sua redação. Porque a redação dissertativa argumentativa, que é tema de uma próxima aula, ela pede justamente isso, uma contextualização. Algo que você traga de fora do seu contexto, de fora do tema e faça uma conexão com este tema. Então, como é que você vai fazer isso? Muito simples. Vou deixar aqui para vocês os 4 passos que a introdução precisa ter. Quais são eles? Primeiro, anote aí, pessoal. Pega o caderninho e anote. A primeira coisa é contextualização. Então, você vai iniciar a sua redação com uma contextualização. Depois, você vai fazer o quê? Você vai fazer a defesa do ponto de vista. Quando você terminar a sua defesa de ponto de vista, você vai colocar as suas teses. Quantas teses são, professora? 2 teses. Professora, o que é tese? Isso é assunto para uma próxima aula. Vou explicar direitinho o que é tese. Você não vai ter problema em aprender e desenvolver as suas teses. E ao final você vai fazer o quê? Você vai fazer o fechamento com o tema. Isso mesmo, gente. Cada redação, ela é composta de o quê? De um macrotexto com 4 microtextos. E esses microtextos têm introdução, desenvolvimento e conclusão, que isso também eu vou explicar para vocês. Então, nessa introdução,
A introdução, ela vai ter esse microtexto composto de introdução, desenvolvimento e conclusão, que vai ser a sua contextualização, a sua defesa do ponto de vista, as suas duas teses e o seu fechamento com o tema. Professora, mas eu preciso colocar o tema logo na introdução? Precisa, você deve colocar o tema, porque o seu corretor, ele quer ver o tema dentro da sua redação logo no início, para ele saber que você não fugiu ao tema e que você não tangenciou. Então essa é uma técnica que vocês não podem deixar de fora. O corretor, ele pega a redação querendo saber, o aluno tangenciou? Ah não, ele não tangenciou, olha o tema aqui e o tema completinho, do jeitinho que estava lá. Ah, professora, você pode dar exemplo? Posso! Olha, gente, as redações do ano de 2019, que as que nós temos disponíveis, né, até hoje, porque eu estou gravando aqui em meados de março, ainda não saiu o resultado do Enem de 2020, as redações que nós temos disponíveis, elas vão mostrar. No ano de 2019, nós tivemos 53 redação nota 1000. Dessas 53 redações nota 1000, 46 redações, todas elas começaram com contextualização. Olha para você ver. Então, é importante ter contextualização. Sim. Então, como é, professora? Vou pegar uma para vocês verem. Aqui tem essa, olha para vocês verem. O longa-metragem nacional Na Quebrada revela histórias reais de jovens da periferia de São Paulo, os quais, inseridos em cenário de violência e pobreza, encontram no cinema uma nova perspectiva de vida. O que é isso, professora? Contextualização. Até agora não tem uma palavra sequer que o aluno trouxe dele mesmo. Ele traz o quê? Conhecimento de fora. Ele trouxe um filme, Na Quebrada. O longa-metragem é um filme. Ao invés de colocar filme, ele colocou um longa-metragem. E agora, ele vai fazer o quê? Depois que ele coloca essa contextualização, vamos ver? Na narrativa, evidencia-se o papel transformador da cultura por intermédio do Instituto Criar, que promove o desenvolvimento pessoal, social, profissional dos alunos por meio da 7ª arte. Ainda assim, pessoal, ele continua contextualizando. Ele traz um outro período, mas contextualizando. Após isso, o que ele vai fazer? Ele vai apresentar a defesa do ponto de vista de forma bem clara, de forma bem explícita, que o seu corretor vai olhar e falar, uau, que coisa legal. E olha como ele continua. Apresenta-se como um retrato social tal obra, contudo, ainda representa a história de parte minoria da população, haja vista o deficitário e excludente acesso ao cinema no Brasil, sobretudo das classes menos favorecidas. O que ele fez aqui, gente? Ele mostrou que ele sabe o que ele está falando, ele deu o ponto de vista dele. Ele disse que apesar daquela obra cinematográfica mostrar a importância da 7ª arte para a população, ainda ela não é democrática, ela acessa somente uma parte da população. Nem é todos que têm condições de estarem ali para assistir o cinema, porque o cinema é caro, então ele já traz a democratização do acesso ao cinema nesse momento do defesa do ponto de vista dele. E vamos ver onde é que ele coloca a tese e o fechamento, e aí ele faz o fechamento de forma brilhante com as suas teses. Todavia, para que haja uma reversão desse quadro, olha o fechamento, faz-se necessário analisar as causas corporativas e educacionais que contribuem para a continuidade da problemática em território nacional. Lindo, né? Qual é a tese aí? Vocês descobriram qual é a tese? Ele traz duas teses, causas corporativas e educacionais. E o corretor, lendo essa redação, ele vai fazer o quê? Eu já sei. Lá no D1 dele, que é o desenvolvimento 1, que depois eu vou explicar, ele vai falar sobre causas cooperativas. E lá no D2 dele, que é o desenvolvimento 2, ele vai falar sobre causas educacionais. E o fechamento, eu já até imagino o que vai ter. Ele vai ter que colocar uma proposta de intervenção, dando a solução para esses dois problemas. Será que tem isso nessa redação? Tem, pessoal. Por que tem? Porque é uma redação nota 1000. Então, o que eu quero mostrar para vocês que isso é possível fazer. Como é que se faz? Entendendo que tem que ter uma contextualização, defesa de ponto de vista, duas teses, fechamento, que tem que ter cada parágrafo composto de microtexto, tem que ter spoiler, tem que deixar o seu corretor com curiosidade de ver as próximas fases.
Espero que vocês tenham gostado dessa aula e se gostou, dá um like, encaminha para um amigo, não deixe de seguir o canal, porque quando você segue o canal, gente, eu consigo distribuir mais esse conteúdo e crescer e contribuir. Essa é a nossa missão e essa é a sua missão também. Um beijo no coração.